Bom, nós falamos dos filhos de Noé, né? E hoje, agora, vamos falar da Torre de Babel. Uma parte que é interessante sobre Noé é que a gente tem a primeira punição social para toda uma sociedade, para toda a humanidade, né? Para o coletivo. Porque antes a gente tem Adão e Eva, e é uma punição, e essa punição é individual, apesar de ser para Adão e Eva, ela é específica para esses seres humanos. E depois tem Caim, que é um ser humano específico. A gente tem a punição para Babel, e a punição para a humanidade no geral, que é antes de Noé, né? Que é quando vem o dilúvio. Essa punição, ela é para toda a sociedade. E ela traz uma melhora. É a primeira vez que acontece uma punição para trazer uma melhora. Porque acontece como se tivesse limpado para tentar melhorar. E aí vem Noé, e aí vem a aliança com Deus. E aí a gente tem a Torre de Babel, que é uma nova punição coletiva. Mas não é um tipo de punição em que você pune quem você quer melhorar. É uma punição um pouco mais mística e mítica também. É uma metáfora riquíssima, riquíssima. Não é uma punição, por exemplo, a punição que Israel sofre várias e várias vezes, punir para melhorar. Isso é uma coisa que se fala muito nos livros sapienciais, né? Nesse caso não é, talvez seja, mas eu não acho que é. Vamos ler a historiazinha de Babel, ela é bem curta. Gênesis, capítulo 11. Começando do versículo 1. A terra inteira tinha uma só língua e usava as mesmas palavras. Ao migrarem do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Senar e aí se estabeleceram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e cozê-los ao fogo. Os tijolos lhes serviam de pedras e o betume de argamassa. Disseram ainda: vamos construir para nós uma cidade, em uma torre cujo topo alcance o céu. Façamo-nos um nome, para não ficarmos dispersos por toda a face da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: eles formam um só povo e todos falam a mesma língua. Isto é apenas o começo de seus empreendimentos. Agora, nada os impedirá de fazer o que se propuseram. Vamos descer, vamos confundir a língua que eles falam ali, de modo que um não entenda o que diz o outro. E o Senhor os dispersou daquele lugar por toda a face da terra, e eles pararam de construir a cidade. Por isso, a cidade recebeu o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a face da terra. Logo em seguida, no versículo 10, começa a falar das gerações de Sem. Sem é um dos filhos de Adão e Eva. Quer dizer, de Adão e Eva não, de Noé. Isso é muito importante. Muito, muito importante. Porque quando acaba de contar a história de Babel, a gente vai adentrar sobre a história de Babel, fala-se da geração de Sem. Sem, em hebraico, é Shem, que significa nome. Isso é bem interessante, né? É o povo do nome. E em Babel, o que eles queriam? Queriam fazer um nome. Versículo 4. Vamos construir para nós uma cidade e uma torre, cujo topo alcance o céu. Façamo-nos um nome. Isso é extremamente interessante, né? Tem até como, sei lá, existe uma certa poesia, uma rima poética no Evangelho de João, o verbo se fez carne, né? Essa parte da linguagem é muito importante na Bíblia. Várias coisas para falar aqui sobre Babel. Muitas, muitas, muitas coisas. Uma coisa bem, bem interessante é que Babel, na língua babilônia, significa porta de Deus, mas o autor entende como confusão. Isso aqui é a nota de rodapé que eu tenho nessa minha Bíblia muito boa, da CNBB. Então, tem esse sentido de uma torre que vai alcançar o céu, e também tem o sentido de confusão. Babel queria ter um nome, mas virou confusão. Ao contrário do povo mencionado a seguir, que é o povo de Sem, que vira o povo israelita.
Babel é um contraste para a cidade, civilização que virá da linhagem de Abraão. Engraçado que a gente já tem uma cidade sendo mencionada anteriormente, com os filhos de Caim. E agora a gente tem novamente uma cidade. Nós ainda não temos a civilização de Israel. Mas é interessante porque a gente bota Babel como um contraste para essa civilização que vai vir da linhagem do nome Shem, Sem, né? Babel, ela é orgulhosa, mas os hebreus são humildes. Isso é muito importante. A humildade é uma virtude muito importante para a religião abraâmica. E Babel não é. Babel quer alcançar o céu. Babel é entendida principalmente como um mito sobre uma história sobre a soberba humana de querer alcançar o céu. Tem várias histórias interessantes, como Babel é contada dentro do judaísmo e dentro do islamismo também. Várias coisas que a gente pode falar bem interessantes sobre Babel. Uma coisa que a gente pode falar que é interessante além dessa soberba, né, e uma lição para a soberba, porque quando vem o dilúvio, Noé, não está escrito, até fala que os homens fazem coisas más, mas não tem algo em específico. Nesse caso aqui tem. A punição é por causa da soberba. E mais tarde a gente vai ter os humilhados, serão exaltados, essas coisas todas, né? O poder vem de Deus. Se você quer ter poder fora de Deus, você vai ser punido. E também tem uma explicação sobre por que existem várias línguas no planeta. Por que não existe só uma? Começou como só uma e virou um monte. Houve essa confusão entre os homens. Lembra que eu falei que o Gênesis, ele é o começo do Gênesis, ele é um mito sobre a criação de contrastes, e essa criação de contrastes é importante para que exista liberdade. Olha aqui de novo, Deus fazendo a confusão com uma punição, mas ela começa a ser algo importante. Você só pode ter a palavra correta, a palavra sagrada, em contraste com a palavra que não é correta, que não é sagrada. No islamismo, por exemplo, eles só consideram como o correto, né, o Corão, se ele estiver em árabe. Os judeus, eles têm isso com relação ao hebraico, mas não muito, porque na comunidade deles, a Torá, ela acabou, que é o Antigo Testamento, né? Ela foi permanecendo através da tradição oral, principalmente. Há escritos também. Mas a Bíblia, o Antigo Testamento, ele foi muito traduzido para o siríaco, para o aramaico, para o grego antigo. Até que as Bíblias mais antigas que a gente tem conhecimento, elas são uma muito importante, ela é grega, mas há outras de outros idiomas também. Então não existe isso tão forte no judaísmo, mas não porque o judaísmo não goste disso. Tanto é que várias coisas dentro da Bíblia, elas são jogos de linguagem. Por exemplo, Adão tem a ver com terra, e vários momentos da Bíblia ele tem uma poética muito maior se ele é entendido através do hebraico. Mas o cristianismo não tem disso, porque o cristianismo não existe esse apego com nenhuma linguagem específica. Enfim, isso é um ponto sobre Babel, né? Essa criação desses diversos idiomas, né? E é interessante que vamos construir para nós uma cidade cuja torre alcance o céu. Façamos um nome para não ficarmos dispersos por toda a face da terra. É interessante isso, né? A gente precisa de um nome. E eles criar esse nome. Vamos fazer esse nome. Enquanto que esse nome, na linhagem israelita, vem de Shem, ele é dado. Ele é dado por Deus. Então é o caminho que vem de Deus, ao invés de um caminho que nós vamos construir por conta própria. É interessante que a criação de uma cidade imensa e muito poderosa, né? É o que dá a entender, né? E essa cidade imensa e muito poderosa, ela vai se quebrar. Então, é uma metáfora para como os impérios crescem muito, eventualmente eles se quebram. O Antigo Testamento fala muito disso. O único poder que não se quebra, obviamente, é o poder divino. Eu gosto muito, muito, muito dessa história de Babel.
tem uma pequena ficção por Borges, né, o escritor uruguaio. Ele tem sobre a livraria de Babel, que é uma livraria que ela contém todas as variações de livros possíveis. Ela contém diversos livros de diversos tamanhos e é infinito, ou eles não sabem se é infinito ou não o tamanho da livraria, da biblioteca, desculpa, a biblioteca de Babel. E cada livro ele é aleatório, o que está escrito no livro é aleatório. As letras, a imensa maioria não faz o menor sentido. Por que que ele tem esse título, Babel? Porque essa confusão da linguagem. Do que adianta você ter várias palavras se elas não fazem sentido? Elas têm que fazer sentido. Deus destrói Babel também tem a conotação, o sentido, de que não é que Deus destruiu Babel, mas é que o único sentido possível, significado, vem de Deus. O sentido da vida vem de Deus. Então não é que Deus destruiu Babel, é que Babel é impossível. Não dá para o ser humano conseguir criar esse próprio sentido, criar esse nome para si próprio. O que de certa maneira pode ser entendido como anti-existencialista, né? O existencialismo é a ideia de que nós criamos isso, né? Talvez, não sei sinceramente. Mas eu acho extremamente interessante porque construção de Babel fala, vamos fazer tijolo. Então tem esse sabor das coisas mais antigas, como é que surgiram as primeiras cidades. E fala aqui de tijolo, ou seja, dá a sensação que não é feito de madeira, não são nômades, não é tenda. O povo israelita, ele viveu com a maior parte dele, né, antes deles se estabelecerem em Israel, como nômades. Mesmo no início tudo do Gênesis, antes deles irem para o Egito, eles são nômades. E as tendas, quando tem Moisés e tudo mais, tem a tenda sagrada, é uma tenda que você monta e desmonta. Só foi estabelecido um templo num local fixo com Davi e Salomão. Salomão, na verdade, né? Davi é que resolve, mas é Salomão quem executa. Até então, era entendido de uma maneira muito mais nômade. Babel não é nômade. Babel, ela se fixa como tijolo. Então é um contraste para o povo de Shem, o povo de Sem. Essas coisas são bem interessantes. Prestar atenção nessas gerações, elas são importantes para a gente ter uma interpretação mais interessante da Bíblia. Então, talvez é entediante ler todos esses nomes. De fato são. O Sem gerou Arfaxad gerou Salé gerou Heber gerou Faleg. Isso é chato, de fato é chato, mas quando você vê essas coisas, o significado dos nomes, por isso que é tão bom ler uma Bíblia que tem notas de rodapé, ela te dá mais entendimento. Eu recomendo fortemente nessa Bíblia que eu tenho, a Bíblia Sagrada, a tradução oficial da CNBB, Scribere, então ela tem espaço para fazer anotações ao lado. Enfim, o Sem vai ter uma cambada de filho, que vai ter filho, que vai ter filho, que vai ter filho, que vai ter filho. Eventualmente a gente vai ter Abraão. E aí começa, né, essa formação dessa aliança com Abraão. Que acaba sendo mais específica, né? Somos da linhagem de Abraão e vai especificando cada vez mais. De certa maneira, você pode dizer que Babel é o último desses mitos, bem mitos no Gênesis, porque quando vem Abraão já começa a ser uma história mais narrativa e que não era tanto assim. Até tem um é filho do outro, que é filho do outro, que é filho do outro, mas essa história de Babel, ela tá meio perdida aqui, né? Porque você tem a Noé e aí você tem Babel, e aí tipo, você não precisava dessa parte de Babel. Mas é muito interessante que tenha ela, né? É a última parte desse, que eu diria que é a primeira parte do Antigo Testamento. Do Gênesis. Eu acho que o Gênesis ele tem sua primeiríssima parte, que é a criação do mundo. E daí ele tem a criação do mundo, a criação do ser humano, Adão e Eva, né? A queda do ser humano, que eu não acho que é comer o fruto proibido. Eu acho que o que de fato revela a natureza do ser humano é Caim. E Caim tem filhos. Então parte da humanidade é descendente de Caim.
Mas os israelitas não são. Os israelitas, eles são descendentes de Sete. E Sete tem uma linhagem que vai até Noé. E Noé tem o dilúvio, ou seja, a primeira punição coletiva. E a gente tem uma outra punição coletiva, que é a Torre de Babel, que tá meio perdida aqui. E a gente tem a linhagem de Sem. Por que eu tô falando que a narratividade não importa? Porque ninguém até aqui é um personagem de fato, em uma narrativa. Sem, só o nome dele importa, pra falar a verdade, é isso. Não tem nada sobre ele. Nenhuma ação que ele fez. Noé ele fez algumas coisas, mas ele executou o barco, é isso que ele fez. E os filhos dele fazem alguma coisa, sei lá, Caim fez alguma coisa, matou Abel. Adão e Eva comeram da árvore do fruto proibido. Então há ações, de fato há, mas é muito pouco. E muda. A partir daqui de Abraão é diferente. Então eu acho que o Gênesis, essa história do Gênesis, dessa criação do básico da existência, claro, tem a primeiríssima parte de todas, que é até a criação de Adão e Eva. E depois você tem essa parte da queda, a gente pode chamar de queda, que começa com Adão e Eva e vai até a Torre de Babel. E aí, em contraste, a gente tem essa linhagem de Sem, que vem de Noé, essa que vem até de Sete. E esse é o contraste. Essa começa agora uma narrativa de ascendência, que vem com Abraão. E depois disso a gente vai descer de novo pro Egito, vai ter uma ascendência de novo. E vai indo e volta, indo e volta, indo e volta. Uma onda que fica indo pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Pra sempre. No Antigo Testamento. Mas é bem interessante. Tem muitas outras coisas que a gente poderia falar de Babel, mas eu acho que já basta. E, próxima vez, a gente vai falar de Abraão. E Abraão, né? Como ele se torna Abraão, essa criação da aliança. E vou ser honesto, não acho que a parte mais interessante do Gênesis, ela passa a ser mais interessante, a parte final do Gênesis, ela fica interessante de novo. E aí você tem a parte de Moisés, que eu não acho muito interessante. A melhor parte dessa parte narrativa é esse iniciozinho do Gênesis. Ele é muito bom, muito, muito bom. Mas tem outras partes daqui da narrativa que ela é boa. Aí só vai melhorar de fato nos livros sapienciais. Existe uma coisa muito religiosa, muito mística no Gênesis. Principalmente o início do Gênesis. Eu acho que ele meio que se perde na narrativa que vem depois, com os juízes e tudo mais. E não vejo muito disso. Parece que falta essa parte religiosa mesmo. E eu sinto que ela é muito mais bem posta, muito mais pra frente, a partir quando termina as narrativas e começam os livros sapienciais, que eles são muito melhores. Mas é importante você ler a narrativa para você entender os livros sapienciais e vice-versa. Mas enfim, é isso, gente.